Salve, salve, amigos da astronomia em todo mundo. Não, esse é outro cara que fala isso, né? Eu tenho que falar de um jeito meu mesmo próprio. Então, olá, tudo bem com você? Sejam muito bem-vindos ao canal Nova Fronteira Final. E hoje eu quero trazer para vocês aqui a transmissão ao vivo do eclipse total do Sol. Ele vai passar pelo México, pelos Estados Unidos e também uma parte do Canadá. Vai atravessar os Estados Unidos do Texas até o estado do Maine e vai passar pelas cataratas do Niágara e vai terminar na costa leste do Canadá. Então vocês podem observar que lá em Mazatlán, no México, que está no cantinho aqui embaixo da tela, enquanto o pessoal da NASA fala, nesse canto aqui, no canto esquerdo da tela, você vê que o eclipse já está quase total no México. O eclipse está chegando, está na região de Mazatlán, que fica na costa oeste do México. O eclipse está exatamente nesse ponto aqui. E esse é o caminho pelo qual o eclipse vai passar. Ele vai passar por Durango, que é uma cidade, já é México ainda, e depois ele vai entrar nos Estados Unidos. Vai entrar no estado do Texas, está chegando na região. Conforme vai passando o tempo, se você olhar aqui em cima, aqui tem o horário, mas esse horário é o horário de lá. Então, nós estamos pelo menos umas 4 horas à frente desse horário. Então, mais ou menos 4h30 da tarde, ele vai estar entrando nos Estados Unidos. E vai passar também pelo San Antonio, no Texas. Vai passar por Austin. E depois por Dallas, vai chegar até Dallas. Então, o pessoal dessa região aqui é o caminho da totalidade. Aqui eles vão verificar o eclipse total do Sol. Quem tiver um pouquinho mais para baixo, um pouquinho mais para cima, vai verificar o eclipse parcial do Sol. Tá? A gente aqui no hemisfério sul, aqui no Brasil, a gente não vai ver nada. Então está quase atingindo a totalidade. Dentro de 1 minuto e pouco ele vai atingir essa totalidade. Essa imagem é de um avião que vai acompanhar, né? O avião ele vai seguir o caminho do eclipse. O pessoal deve fazer imagens e fazer testes também. O Sol tem a sua força de gravidade. Então, essa luz teve uma distorção. Então, comprovou a teoria de Einstein em 1908, utilizando um eclipse. Então, está aí a imagem do eclipse total, lá no México, que está acontecendo nesse momento. E dá para ver aí, você pode observar aqui, ó, que o Sol tem aquela parte do Sol onde que surge aquelas explosões solares, né? Você vê que a Lua cobriu o Sol completamente e não fica aquele anel de fogo, porque exatamente o tamanho da Lua, aparente no céu, está do mesmo tamanho do Sol. O Sol é cerca de 400 vezes maior que a Lua e o Sol está 400 vezes mais distante da Terra do que a Lua. So it's not just satellites that are interested in space weather, it's also our power grids because of those energetic particles coming. Daqui a pouco, essa totalidade deve durar cerca de 3 a 4 minutos. E daqui a pouco, então, o Sol vai começar a passar, né? E vai aparecer do outro lado, desse lado aqui, né? Vai começar a aparecer de novo uma parte do Sol. Então já dá para ver, ó, aqui nos cantinhos, dá para ver escapando um pouco os raios do Sol, né? Escapando um pouco as explosões da superfície do Sol que dá para ver aqui da Terra. Então tem a parte que está escura e mais adiante você vê que tem a parte clara, onde está fora da área de totalidade do eclipse. E olha só, gente, que coisa linda aqui, né? Realmente está... É uma coisa espetacular de se ver ao vivo, né, acontecendo nesse momento. E o povo acompanha, as pessoas estão acompanhando, todo mundo preparado para... Olha lá, o rapazinho aí, o cachorrinho, está usando óculos de proteção, né? O eclipse solar ocorre quando a Lua fica entre a Terra e o Sol e projeta a sua sombra na Terra. Existem pelo menos 2 eclipses por ano, tanto do Sol como o eclipse da Lua. O eclipse solar acontece geralmente um pouco depois ou um pouco antes do eclipse lunar, porque é uma época que a Lua, quando acontece o eclipse total da Lua, a Lua está em lua cheia. Quando acontece o eclipse do Sol, a Lua está em lua nova, que é quando a parte da Lua que é virada para o Sol
fica iluminada e a parte virada para a Terra fica escura. Então, por que não acontece eclipse e não dá para ver na Terra, em toda a Terra? Porque a Lua, a parte da sombra da Lua é pequena com relação ao Sol, então cobre apenas um pedaço da Terra, somente uma faixa conhecida como umbra, que é a parte onde acontece eclipse total. E na região do lado fica a penumbra, onde você vê parte, né? Porque enquanto nessa região eles estão vendo, por exemplo, em Torreón, no México, eles estão vendo eclipse total, em outra região, um pouco mais à frente, um pouco mais acima, um pouco mais abaixo, eles estão vendo eclipse parcial, porque o ângulo de visão com relação ao Sol e à Lua está um pouco diferente. Tá? Então agora, em Torreón, no México, está ocorrendo o eclipse total do Sol, como vocês estão vendo aí. A totalidade do eclipse. Então você viu que o eclipse total terminou e agora o Sol já está se afastando. Em breve, então, eles vão passar, o pessoal da NASA vai passar para outra região para mostrar o eclipse na outra região também, um pouco mais à frente. E o pessoal da NASA já tem repórteres lá em Indianápolis, onde tem a corrida de 500 milhas, né? E tem muita gente lá, então, já preparada para daqui a pouco, a hora que acontecer o eclipse naquela região, para ver o eclipse direto do autódromo de Indianápolis. Então, na cidade de Russellville, no Arkansas, a visão do eclipse está sendo essa. Então, enquanto uma região já está total, na outra região está começando. E aí, quando termina numa região, já em outra está total também. E assim é o caminho do eclipse. Em Dallas falta um pouquinho ainda para chegar ao eclipse total. Dallas já fica no Texas e já fica nos Estados Unidos, né? O pessoal está acompanhando ao vivo. Nesse momento, o eclipse está acontecendo. Agora eles mexem na configuração da câmera que está filmando e aí é possível enxergar o eclipse total. Nós já vimos agora há pouco lá no México, né? Então agora estamos vendo lá no Texas, nos Estados Unidos. Olha como é que já ficou, como se fosse noite lá naquela região. Isso é possível de visualizar com óculos, né? Você vai ver, lógico, pequeno, e aí, no caso, nessa imagem, eles estão utilizando uma lente que aumenta, né? Usando uma câmera com filtro, e esse filtro é possível você observar a Lua cobrindo totalmente o disco solar. Sobra só umas pontinhas, né? Umas pontinhas aqui dos 4 cantos, umas pontinhas só de raio do Sol da coroa solar, ali do superfície do Sol, tem aquela parte do Sol que tem aquelas erupções solares, né? Então, essas erupções são possíveis de se visualizar quando acontece o eclipse total. Em Dallas, essa imagem é de Dallas. Em Dallas ainda não chegou o eclipse total, mas está quase, né? O Sol está parecendo uma lua crescente, né? Virou noite lá, hein? É por isso que tem muita gente no passado, né, que se assustava quando acontecia um eclipse, né? Tem histórias que a pessoa achava que o mundo estava acabando, né? Ah, o mundo vai acabar porque o dia virou noite. Então é um eclipse acontecendo. E as pessoas talvez não tinham muita comunicação, não eram avisadas que aconteceu o eclipse, né? Mas agora não, agora a gente sabe certinho quando vai acontecer o eclipse, onde ele vai passar. Os cálculos são muito bem feitos, né? Então não tem segredo. Essas são imagens de Dallas, também no Texas, onde está quase atingindo a sua totalidade. E conforme se aproxima o eclipse total, escurece rapidamente em volta das pessoas, né? Mas ô louco, hein? Olha que imagem espetacular, hein, gente? Eles vão regular direitinho para colocar bem no centro e acompanhar, talvez ampliar um pouco essa imagem. Mas a luz está perfeitamente na frente do Sol. E o pessoal segue acompanhando. Ó. Deve durar cerca de
3 minutos esse eclipse total em Dallas, e aí nós vamos passar para outra região para ver mais adiante outra região onde está tendo o eclipse. Então essa é a imagem do eclipse total em Russellville, no Arkansas, nos Estados Unidos. Pode ver que mesmo cobrindo totalmente o Sol, a Lua cobrindo, essa parte preta aí é a Lua que está na frente, é o lado da Lua, que é o lado oculto, que a gente não vê da Terra, está voltado para o Sol. E o lado que a gente vê da Terra é o lado que está escuro, por quê? Porque a Lua não tem luz própria. E mesmo a Lua não é totalmente 100% redondinha, então um pedacinho do Sol ainda escapa nas laterais, né? É o brilho do Sol que você vê. E vê também as erupções solares também, que é muito interessante. Estou transmitindo direto do canal NASA Plus, e a NASA disponibilizou essas imagens. Também tem no YouTube de outros canais de astronomia. Tem pessoas muito mais qualificadas que eu que estão comentando, mas muito obrigado por vocês estarem aqui comigo, dando uma força para o canal Nova Fronteira Final. E segue a imagem do eclipse total do Sol, então, em Russellville, Arkansas. Daqui a pouco nós vamos estar em outra cidade, um pouco mais à frente, vendo a mesma coisa. Nós vamos ver esse eclipse como se fosse aquele filme da marmota lá, né, do Dia da Marmota, que o eclipse total está se repetindo várias vezes. Around 2002 or so. And back then, the idea was for it to actually dive into the sun rather than orbit the sun. So it was going to be a Bob. Viu? Tá vendo como é que vai baixando a luz? Espetacular, né, gente? I think we want to go look through the scope. Go through, look through the scope. I'm going to walk over with you as you talk through the scope. We are right here at one of the telescopes that we have positioned here. Bob is looking. Aqui está o eclipse total. E aqui está o pessoal que está assistindo, mas não dá para ver nada porque está escuro, né? Porque o dia virou noite lá. E na parte de cima aqui dá para ver um pouquinho do céu, né? Como se estivesse anoitecendo, como se fosse umas 6h30, 15 para 7 da noite no local. E lá, essa região é coisa de 3 horas, 4 horas, a menos que aqui no Brasil. Se aqui nós estamos 4 da tarde, lá é coisa de meio-dia, 1h da tarde. E estava dia, estava clarinho lá. Agora está escuro como se estivesse de noite. O pessoal está todo mundo lá com seus óculos, olhando para o eclipse do Sol. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Nova Fronteira Final. Se você não está inscrito ainda, se inscreva, deixe seu like e acompanhe com a gente o eclipse total do Sol, que nesse momento está em Indianápolis, nos Estados Unidos. We were seeing some Baily's beads. They're transitioning out a little bit, but NASA to be sending to the E na pista de automobilismo e nas arquibancadas, todo mundo segue acompanhando o eclipse de lá. E vê como o dia virou noite, né? Lá é 1h da tarde e está noite. E já acabou o eclipse total agora e vai voltar. O Sol já está se afastando. Pode ver que agora eles já saíram de Indianápolis, porque o pessoal lá dos Estados Unidos da NASA estão procurando só o eclipse total, né? Então já saíram de Indianápolis, que terminou o eclipse total, já estão em Cleveland. E o pessoal em Cleveland está todo mundo lá nessa praça aí, preparado para ver o eclipse. Pessoas estão todas lá já, cada um com seu óculos. Olha lá, todo mundo com o seu óculos especial, com a sua lente, né? Aqui no Brasil, quando ocorreu um eclipse, dá para você usar uma máscara de solda, né? Aquela máscara escura, para você observar. Nunca olhe diretamente para o sol sem nenhuma proteção. Você pode queimar o olho e ficar cego. Então, falta alguns segundos para, em Cleveland, o eclipse se tornar total de novo. Yeah, the clouds were really bothering me. I've been talking about all day. Wow. Beautiful. And again, all around us you see light, but just at the top where we are. 360 sunsets. Exactly, exactly. Yes, Indianapolis had described that as well. I was worried there for a second that we weren't going to get anything. Pois é, o Estela, acontece isso então, a hora que acontece o eclipse também dá uma esfriada, mas deve ser pouca coisa, acho que talvez não dê para perceber muito, né?
Thank you very much. All right, you're welcome. As we take a look around the Informações que eu tenho aqui, o Alexandre, em 2045 vai ter um eclipse total no Brasil, assim. Herschel, a Canadian Space Agency astronaut, who Agora vocês estão vendo imagens das cataratas do Niágara, onde o Pica-Pau desceu de barril aí, ó. you're going to be on Artemis. Todo mundo lá esperando o eclipse acontecer. You're looking over your shoulder here, Daryl. Proud of humanity for taking on these big challenges. We're really proud of the United States. Sim, vai ter no Canadá também. Uma parte da região aí de Montreal e a parte do Canadá que fica as ilhas no Oceano Atlântico, vai ser possível ver. Próximo ao Maine, Estados Unidos, já tem uma região lá da Nova Escócia, me parece, que é do Canadá, onde vai ser possível ver o eclipse também. Totality up at Tupper Lake, New York, not far from here in northeastern New York. We're here in western New York, where light is continuing to shine and get a little bit brighter. It really is special, and we really felt that in the 4 days that you were here. Eu sei que a imagem aqui da NASA, de vez em quando, a qualidade cai um pouco. Eu tentei ver o que está acontecendo, mas é problema deles lá, da transmissão deles. Talvez muita gente está acessando o canal da NASA, né, o NASA Plus, e está provocando essa... Mas a imagem de Tupper Lake está muito interessante de se ver. De novo, a mesma coisa que aconteceu já umas 5 vezes que vocês viram antes. Eu não me canso de assistir, gente. 5, 4, 3, 2, 1. O Anderson fez uma pergunta aqui, eu acho interessante respondê-lo. Não está dando para ver o eclipse total do Sol, porque o ângulo em que a Lua está com relação à Terra não está voltado para a gente. Porque o Sol é muito grande e o Sol clareia uma região grande da Terra, mas a Lua não é tão grande assim. E a Lua, quando ela passa na frente do Sol, ela tem um ângulo, né? Então, nesse pequeno espaço que a Lua cobre o Sol, é que acontece o eclipse. Quem fica do lado não vai ver, porque vai ver só uma parte. Porque o Sol é muito maior que a Lua, né? Acontece que encaixou naquele momento de ficar a Lua na frente do Sol. Então, como o Sol é maior e a Lua é menor, se você pegar uma bola grande, uma bola pequena, colocar na frente, ela vai fazer uma sombra. Colocar uma lâmpada na bola grande, ela vai fazer uma sombra. E se você olhar no chão, ela vai cobrir só um pedacinho do chão. E o restante tudo vai continuar normal. Então, nós estamos numa região em que o Sol, a Lua não está no mesmo ângulo entre o Sol e a Terra. Então, por isso que não é possível ver aqui do Brasil. Essa imagem aqui é legal. Ó. A Estação Espacial Internacional está pegando a imagem da Terra, e aí, tá vendo? Ó, é somente nessa parte da Terra é que está escuro, é que está acontecendo eclipse. Do lado ali, ó, está tendo dia normal. E a Estação Espacial Internacional também está cobrindo o eclipse. Só que, em vez de ele olhar para a Lua, ela está olhando para a Terra. Tá vendo? É uma mancha, como se fosse uma nuvem que estivesse cobrindo a Terra, né? Só que essa nuvem é a Lua que está na frente do Sol. Gente, essa imagem é legal demais, né? Vou até tirar a minha cara daqui, tirar o comentário do Anderson para vocês verem melhor. Até a estação espacial agora saiu, porque ela fica girando em torno da Terra, né? Então não tem como eles parar e ficar parado acompanhando, né? Então ela já se afastou da região. Ó, essa imagem que está na tela agora é de Dallas. Nós vimos agora há pouco, coisa de meia hora atrás, o eclipse total em Dallas. E agora, ó, o eclipse continua, mas já está terminando. Ó. O Sol já está saindo de trás da Lua. Então, a Lua veio, foi cobriu o Sol inteiro, e aí continuou seu caminho, porque não para, né? A Terra continua girando, a Lua continua girando em torno da Terra. O Sol também ele tem o movimento dele, mas com relação a gente, é a gente que gira em torno do Sol e não o contrário, né? Então, a dinâmica dos astros, você está vendo aí, terminando o eclipse lá em Dallas, no Texas. Pessoal, muito obrigado de coração mesmo por estarem com a gente, e eu espero vocês na nossa próxima live. Até a próxima. Tchau.